Hoje nós estamos aqui no Café Mercearia, esse lugar que sempre nos recebe com muito carinho e atenção. E a nossa convidada de hoje é a Natália, nutricionista. E no nosso programa Para Melhorar Saúde e Bem-Estar, nós vamos estar falando sobre qualidade na alimentação e vida saudável. Natália, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É um prazer estar aqui com você. Beth, obrigada. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui para poder falar sobre alimentação, sobre nutrição, que é a minha profissão que eu amo e exerço com muita paixão. Então, obrigada pelo convite. Natália, vamos começar falando sobre alimentação saudável. O que você considera uma alimentação saudável nos dias de hoje? Deveria ser simples, né, essa alimentação saudável, mas hoje em dia, principalmente com o avanço da questão das redes sociais, acabou que virou uma bagunça, né, vai virando uma bola de neve, porque cada hora uma pessoa fala uma coisa, uma nutricionista fala uma coisa, o médico fala outra coisa, o dentista fala outra, o endocrinologista fala outra. Então fica uma coisa muito confusa, né? Mas deveria ser simples. A alimentação saudável é o básico que a gente deveria fazer. Então é comer um arroz e feijão, comer salada, legumes, verduras, frutas, usufruir das frutas, aproveitar que o nosso país, o Brasil, oferece tanta diversidade desses alimentos. Então a alimentação saudável é esse caminho, é o básico. Eu sempre falo para os pacientes que o básico é mais valioso e eficaz do que ficar buscando fórmula mágica, né? Então a gente tem que olhar um pouquinho para nossas raízes, vamos dizer dessa forma. Buscar ali o que a gente tem de melhor, que o nosso país pode oferecer de melhor em relação à alimentação. E o que você considera mito dentro da nossa alimentação? Porque a gente sabe que hoje em dia, com as redes sociais, as pessoas querem sempre implementar algo diferente, mostrar que existe algo diferente, e a gente sabe que existe muito mito com relação à alimentação, né? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente desses mitos que tem dentro da alimentação. Isso também é um assunto que está bastante polêmico hoje em dia, porque cada hora vai surgindo uma coisa que, por exemplo, não pode, uma coisa que pode, outra coisa que é proibido, não pode chegar perto, né? Então eu tenho ali, mas vamos colocar uns 3 mitos que eu acho que são os mais importantes para a gente colocar aqui. Então o primeiro deles, que é um clássico, que é sobre carboidrato, que o carboidrato engorda, que não pode comer carboidrato. Muita gente já ouviu também uma frase que não pode comer carboidrato depois das 6 da tarde, que engorda, que não pode jantar carboidrato. Mas isso é um grande mito, né? O carboidrato é a nossa principal fonte de energia. Sem o carboidrato a gente não pensa, a gente não faz atividade física. Então, a gente precisa dele para exercer nossas funções diárias, sabe? Então a gente pode comer arroz, pode comer macarrão, pode comer pão, as frutas então nem se fala. Mas tudo, né, de acordo com a nossa necessidade, sem excesso, sem exageros. É bom senso. Bom senso. Eu acho que a gente tem que ter, em tudo que a gente come na nossa alimentação, a gente tem que ter bom senso. Às vezes a gente não precisa se privar de algumas coisas, mas não exagerar, né? Exatamente esse é o ponto. Porque normalmente a gente pode comer de tudo, mas não tudo, né? Então é sempre em porções que estão de acordo com a necessidade do paciente, né? Então a gente não pode exagerar, claro, não é comer como se não houvesse amanhã, mas a gente pode sim comer até um docinho, por exemplo, por dia, em porções pequenas, individualizadas, é super possível. Então o que conta mais é um contexto da alimentação, não um alimento isolado, né? Então um segundo mito que eu acho interessante de colocar aqui é em relação às proteínas. Né, a proteína também virou uma febre, né, uma supervalorização da proteína. A gente vive uma era dessa supervalorização da proteína, em que ela é colocada ali como um alimento fundamental. E realmente é fundamental, mas não em excesso. Até porque o nosso corpo não tem um lugar de armazenamento de proteína, como, por exemplo, armazenamento de carboidrato, que é o nosso glicogênio, e armazenamento de gordura, que é o tecido adiposo. A proteína ela não é armazenada. A proteína, quando ela está em excesso, ela vai embora pelo xixi. Então eu sempre falo para meus pacientes, excesso de proteína só vai levar você a fazer xixi caro, porque a proteína vai ser liberada. Então, o excesso de proteína não vai fazer ninguém ficar mais forte, não vai fazer ninguém ganhar mais massa muscular. E esse é o segundo mito que eu acho bastante importante a gente falar sobre isso, né?
E por fim, o terceiro deles, que eu acho que é bastante legal, bastante interessante a gente falar também, é sobre a questão dos suplementos, que eles são obrigatórios. Ah, isso que eu ia te perguntar também. Sim. Porque a gente sabe que hoje em dia fala-se muito na questão do suplemento. É importante consumir o whey protein, a creatina. Quando que a pessoa deve e pode? Precisa ser feito alguns exames para a pessoa poder usar a creatina. Existe algumas pessoas que falam, se você tem problema renal, você não pode usar a creatina. Antes o pessoal falava, idoso não pode usar, agora idoso pode usar, é importante. Então assim, cada hora você ouve uma coisa. O que realmente é importante? Tá. Em relação aos suplementos, eu não sou a nutricionista que vou passar uma lista enorme de suplementos para o paciente tomar. Tá. Eu vou pelo caminho contrário. Suplemento é o que é? Suplemento, não é a base da nossa alimentação. Então as vitaminas, por exemplo, hoje está muito em alta tomar multivitamínico, que é um combo de vitaminas para a gente tomar e conseguir alcançar as quantidades necessárias diárias. Só que nem todo mundo precisa disso, assim como o whey protein. O whey protein é só mais uma fonte de proteína, que ficou muito famosa por conta da musculação. Porque a gente vê muita gente saindo da academia, chacoalhando aquela shakeira, né? Isso, o pessoal já leva. Isso, é um ritual. Eu acho super engraçado, inclusive, é um ritual, porque parece que a gente vai tomar aquele negócio depois da academia e vai sair de lá bombadão, gigante, né? E, infelizmente não é assim. É só mais uma fonte de proteína, assim como qualquer outra que a gente encontra na alimentação. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque a gente pode até ir pelo caminho do excesso de proteína, se a gente comer proteína a mais. E o whey protein é isso, mais uma fonte de proteína. Não vai dar mais força, não vai fazer a gente ganhar mais massa muscular. Ele é um complemento, digamos assim. Um complemento. Um complemento da proteína que você deve ingerir durante o dia. Existe uma quantidade por pessoa? Como é que é feito isso? Então, é exatamente um complemento. É legal para, por exemplo, pequenos lanches, vamos supor, um lanche da manhã, um lanche da tarde, ou depois do treino. Ou depois do treino, porque é prático, vamos supor, a gente vai treinar, não tem tempo de voltar para casa porque vai direto para o trabalho. Então não vai ter tempo de preparar, por exemplo, um pãozinho com ovo. Aí talvez pode levar uma dose de whey protein, uma fruta e comer para não ficar muito tempo sem comer, exatamente. Então pode ser uma boa. A dose é muito individual, porque cada pessoa é única, cada paciente, né, cada indivíduo é único e vai ter suas necessidades. Então isso é legal que tenha acompanhamento com o nutricionista, né? O nutricionista que vai avaliar isso. Quanto você precisa estar ingerindo ou de whey protein ou de proteína de uma forma geral. Exatamente. A proteína a gente tem um cálculo que a gente faz de acordo com o peso da pessoa. E aí a gente vai entender se a pessoa... Isso, se a pessoa precisa ou não precisa de tomar whey protein. Mas pode ter o caso de alguma pessoa que não precisa do whey protein, mas quer colocar na dieta porque pode ser um facilitador. Nesse sentido que eu falei, de talvez um lanche rápido, leva uma dose no carro, vai tomando enquanto vai para o trabalho, enfim. Então tudo dá pra gente tentar encaixar de uma forma que não seja exagerada para a pessoa. Tá? Em relação à creatina, né? A creatina é o suplemento mais estudado, né? Com maior fama hoje em dia, principalmente, né? Não pode usar. Quem tem problema renal usa. Quem não tem problema renal... E a questão do idoso. Antes, agora... o idoso precisa tomar. Antes não precisava. Então... Cada hora surge alguma coisa, né, na internet. E as pessoas ficam perdidas com isso. Sim, e com razão, né? Porque cada hora é uma coisa que vai surgindo. Então, a creatina é um suplemento muito bem estudado, é um dos melhores, inclusive. Mas tem que tomar cuidado, porque ela acaba sendo, em alguns momentos, superestimada. Por quê? A creatina é um composto que o nosso organismo produz, tá? E depois ela é armazenada na nossa musculatura. A creatina vai ajudar naqueles esportes em que a gente precisa de explosão. Então, esporte de curta duração. Então, vamos supor, na musculação, naquelas últimas repetições que a gente está lutando ali para levantar o peso, a creatina vai te ajudar nisso. Só que os ganhos com a creatina vai de 1 a 3%, tá? Isso é dado de estudos bem robustos que a gente tem hoje em dia. Então a creatina ela não vai levar a tomar, não vai
ser como se você tomasse a creatina e você fosse ficar super grande, crescer, musculoso, tá? Não é assim que funciona, infelizmente, né? Todo mundo gostaria de tomar uma coisinha ali, um suplemento para ficar super forte, né? Mas eu acho legal a gente esclarecer isso, porque a maioria das pessoas tem a noção que se você tomar creatina direto, o whey protein direto e tal, você vai ganhar essa quantidade de músculo. E pode ajudar, né? Mas pode ajudar. Não é só isso, né? Exatamente, porque a gente tem que ir no básico, né? Eu volto a falar sobre isso, o básico. Então, se a pessoa não treina bem, não come bem, a creatina ou o whey protein não vai fazer milagre. Então, para os meus pacientes, eu só passo a creatina, por exemplo, se a pessoa tem uma constância no treino e o treino é muito bem feito e estruturado, com sobrecarga, né, que é o princípio ali pra gente ter a hipertrofia muscular. Então a creatina vai ajudar nisso, quando a pessoa já treina muito bem, se alimenta muito bem e tem constância na atividade física. Caso contrário, infelizmente, dinheiro jogado no lixo, porque a gente não vai aproveitar desse excesso da creatina, porque não vai ter a sobrecarga, né, que é o peso ali pra gente fazer o exercício físico, e isso não vai resultar em maior hipertrofia. Então, o treino tem que estar muito bem feito e a dieta também. Então, a alimentação e treino vem muito antes de qualquer suplemento. Tá. E a questão, por exemplo, assim, a questão do idoso. O idoso chega uma certa época da vida da gente, né, que a gente vai tendo mais dificuldade de fazer exercício, uma musculação e tal. E a creatina, ela pode ajudar nessa questão? Mesmo que não seja um treino muito pesado, mas ajudar um pouco a fortalecimento de pernas, tal, que a gente sabe que é super importante, né? É sempre importante, mas depois de uma certa idade, digamos assim, é mais importante ainda, né? Até pra gente ter uma qualidade de vida. E você considera que a creatina ajuda nesse sentido? A creatina é um suplemento que é seguro também para a população idosa, tá? Não tem problema nenhum consumir, desde que não tenha nenhuma outra questão, então tem que avaliar também com o médico e nutricionista, tá? Para ver se é necessário. Então, para o idoso, a creatina também pode ajudar, desde que haja alguma atividade física que envolva atividade de força, certo? Então, que seja uma musculação, não precisa ser aquela musculação que levanta 120 quilos, tá? Mas tem que ter pelo menos uma atividade física, porque os estudos que temos hoje em dia, né, demonstram que se não tiver pelo menos alguma atividade física que envolva sobrecarga, a creatina não vai ajudar. Então, o idoso pode tomar, desde que tenha pelo menos uma atividade física que vai ali envolver a musculatura. Mas não é obrigatório, tá? Tem que avaliar também a necessidade com o médico e nutricionista. Mas é um suplemento seguro. E você acha que, assim, o idoso usando a creatina e o whey protein também precisa ser avaliado, o whey protein também? Ou pode consumir normalmente, mesmo que não faça uma atividade física constante? O suplemento de proteína, né, o whey, por exemplo, pode ser bastante importante porque a pessoa idosa, normalmente, pode ter uma queda de apetite, né? Então pode acabar comendo menos do que precisa. Certo. Pode acabar comendo menos proteína também, consumindo menos proteína durante o dia, porque vamos colocar ali a carne, né, ou o frango ou o peixe na hora do almoço ou jantar. Às vezes, dependendo da textura, se é muito dura, por exemplo, essa carne, o idoso não consegue mastigar direito, então acaba comendo menos. Então pode ter um aporte menor de proteína durante o dia. Então o whey pode ajudar nisso, para fazer uma vitamina durante a tarde, colocar até por cima de uma fruta, então vai ajudar nesse aporte de proteína para a pessoa idosa, isso pode ser bastante interessante. Mas eu sempre recomendo uma avaliação com o médico nutricionista antes de comprar qualquer suplemento. É verdade, porque tem variações de suplemento, acho que até a quantidade de proteína que tem no suplemento, né, acho que tem algumas coisas nesse sentido, né? Tem, porque a gente tem diversos tipos de proteína, suplementos de proteína no mercado, né? Então tem a proteína isolada, tem o whey protein concentrado, o sem lactose, então são diversas opções que a gente tem no mercado e que cada pessoa pode ter uma necessidade diferente, inclusive a quantidade, né? Que nem sempre precisa ou vai ser igual para todo mundo. Entendi.
Pessoal, estamos chegando no final do nosso primeiro bloco e daqui a pouco nós voltamos com a Natália para mais informações sobre uma alimentação saudável, qualidade de vida. E eu gostaria de agradecer mais uma vez o Café Mercearia, que sempre nos recebe aqui com muito carinho. Até já!